Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Guilherme, eu sou professor de História. Na aula de hoje nós vamos tratar de um tema muito interessante, que são as reformas protestantes e a contra-reforma da Igreja Católica. Para você que é evangélico, para você que é cristão, para você que até mesmo tem curiosidade sobre as religiões, essa aula é destinada a você. Essa videoaula é destinada a você para entender as origens de por que no Brasil hoje, por exemplo, se tem tantas vertentes do cristianismo, tantas igrejas católicas, tantas igrejas evangélicas, enfim. Nós vamos tentar aqui de forma bastante simples e o mais didático possível dar a entender as origens desse processo. E a gente começa essa imagem com, digamos assim, os principais precursores, os principais teóricos do que ficou conhecido como as reformas protestantes. O primeiro deles, João Calvino, Martinho Lutero, o rei Henrique VIII da Inglaterra, que foram ali pessoas que no seu tempo histórico fizeram ações, medidas que foram fundamentais para que nós tivéssemos e tenhamos a religião da forma como é hoje. Bem, vamos tentar aqui entender um pouco desse contexto histórico. Nós estamos tratando de uma fase da história que é ali por volta do século XVI. Então, a idade do século XV, XVI, então a idade moderna já estava consolidada. Nós já tínhamos alguns resquícios da Idade Média sendo superadas, principalmente aquela concepção de feudalismo, do homem, da sua vida voltada para o feudo, numa concepção muito fechada de vida, de pensamento, digamos assim. Então nós temos uma situação em que o florescimento das cidades está em alta, digamos assim, um comércio pulsante, as grandes navegações, o mercantilismo, e um negócio muito interessante, a formação das cidades, das grandes nações, do que hoje nós chamamos de países. Você está aqui, por exemplo, o primeiro país do mundo a se constituir, Portugal. Mas Portugal, os reinos ali que vão formar mais tarde a Itália, o reino da França, o reino da Prússia, o reino inglês e por aí vai. Então, a principal concepção desses reinos era a figura de um rei forte, detentor de poderes, e a Igreja Católica. Só que, num determinado ponto da história, com o surgimento desses reinos, propriamente ditos, vai começar a haver um conflito de interesses. Ora bolas. Durante a Idade Média você tinha ao mesmo tempo um poder temporal dos reis da Igreja Católica e um poder divino. Eles trabalhavam em comunhão, eles trabalhavam em união no sentido de um ajudava o outro. As pessoas pagavam tributos para os reis e os reis automaticamente repassavam para a Igreja Católica, ou as pessoas pagavam tributos diretamente para os reis. Mas isso, com o surgimento das nações, dos primeiros países, enfim, isso acaba ficando num impasse, porque os reis querem ser a influência máxima e querem ser as pessoas que vão receber de fato os recursos, os tributos, os impostos das pessoas. Então isso gera um princípio de conflitos entre igreja e Estado. Diante disso também nós temos o advento do espírito empreendedor do capitalismo, as grandes navegações, o advento do mercantilismo, o renascimento do comércio, digamos assim. Isso é extremamente vantajoso para a burguesia que estava ali ascendente nessas cidades, especialmente as cidades italianas. Então essa burguesia ascendente ela estava em busca primeiro de quê? Do lucro. Historicamente, do lucro, inclusive nos dias de hoje, mas para obter o lucro, essa burguesia, especialmente os banqueiros, que já existiam na época, eles praticavam uma coisa chamada usura. Que usura, na prática, é você emprestar dinheiro a juros. Isso era criticado pela Igreja Católica. Pois veja só, eu te empresto R$ 100 hoje,
daqui a um ano eu vou te cobrar por juros, e você vai ter que me pagar, sei lá, R$ 900, R$ 1.000, R$ 500. Ou seja, a igreja condenava a prática do usura porque ela considerava que o homem calculava o tempo, calculava o dinheiro sobre o tempo. E somente Deus poderia calcular o tempo, poderia ter o controle do tempo. Então essa questão da usura aí, ela foi muito criticada pela Igreja Católica e deixava essa burguesia ascendente um pouco limitada, um pouco frustrada com a Igreja Católica da forma como ela atuava. E a Igreja Católica, antes mesmo do processo da Reforma Protestante surgir, ela já havia um conflito interno. Nós tínhamos os adeptos do agostinianismo, do Santo Agostinho, que ele acreditava que a concepção da vida das pessoas, o seu lugar no paraíso, etc., bastava que você tivesse fé e praticasse boas ações. Essa era uma corrente filosófica defendida principalmente pelo alto clero da Igreja Católica. Se você tivesse fé, praticasse boas ações, você teria o seu lugar no céu. Em contrapartida, existia também o tomismo, que é uma vertente de Tomás de Aquino, que dizia o seguinte: você precisa da fé mais a predestinação. E o que é predestinação? Segundo eles, cada um de nós nasce nessa terra predestinado, ou a salvação eterna, ou aos castigos, a sofrer eternamente. Então, à medida que a gente vem nesse mundo, a gente já teria um destino traçado por Deus. Então, veja que mesmo antes da reforma já existia esse conflito interno da Igreja Católica. Junto a isso, junto a essas disputas, junto a um comércio pulsante, junto a uma burguesia nascente, enfim, a Igreja Católica, ela há muito tempo, desde a Idade Média, para falar a verdade, há 100, 200, 300 anos atrás, ela tinha um padrão de vida no mínimo questionável, que era o luxo do alto clero, que era os altos cargos da Igreja Católica viviam um luxo absoluto. Roupas e tecidos nobres, participavam de banquetes, tinham grandes festas. Uma cena muito comum, muito criticada até pouco tempo atrás, era o trono do Papa ser banhado a ouro, as vestes do Papa serem banhadas a ouro, os dos súditos ali, dos bispos, arcebispos. Então chegava a ser uma contradição. Você defende uma vida de humildade ali, de solidariedade com o seu irmão, mas ao mesmo tempo os exemplos da igreja iam na contramão disso. Então gravem isso: o luxo do alto clero, a não obediência do celibato clerical. Não sei se vocês já pararam para pensar ou conhecem um pouco e tal. Os padres, monges, etc., bispos, arcebispos, até hoje, os que são católicos, não podem se casar, muito menos terem filhos, porque o celibato clerical seria um certo voto de obediência, um voto de destinação de toda a sua vida à vontade de Deus. Então o fato de você, pelo menos na concepção deles, de você ser um padre e ao mesmo tempo ter família, você tem que dividir suas atenções. Então o fato de você ser um padre e inclusive ser casado, enfim, ter filhos, é um sinal de que inclusive você cedeu ao pecado da carne. Não por acaso nós temos uma imagem aqui muito interessante, que é um padre ali tentando concentrar, ler a Bíblia que seja, e uma mulher tentando ali seduzir esse homem, esse padre, para cair no pecado da carne. Então veja como que isso é uma condição da Igreja Católica imposta, não estou aqui criticando, mas era comum os padres, monges, bispos, etc., romperem com isso, terem relações com, enfim, mulheres. Nós já vimos aí casos absurdos de pedofilia dentro da igreja, enfim, relações homossexuais dentro da Igreja Católica. Então isso era comum.
Então isso também era visto de forma a ser criticada por parte da sociedade de um modo geral. Além disso, existia um fenômeno muito emblemático que a Igreja Católica utilizava para obter dinheiro, que era a famosa venda de indulgências. Abre aspas, assim que uma moeda te linka no cofre, uma alma sai do purgatório. Vejam só, segundo o cristianismo, assim que morremos, nós vamos ser julgados e dependendo da nossa vida, se eu cometi muitos pecados, eu vou para o reino dos céus, eu vou arder o resto da eternidade no inferno. Mas, se eu comprasse um papel, tem até um papelzinho aqui, se eu comprasse um papel, que nesse papel tivesse aqui o meu nome, falando eu, Guilherme da Silva Sauro, cometi tantos pecados na minha vida, mas a partir da obtenção desse papel, meus pecados estão perdoados, eu tenho um lugar no céu. Então as indulgências eram uma forma das pessoas comprarem o seu perdão, acreditando que teriam acesso ao reino dos céus após a morte, após a vida, digamos assim. Só que para que eu tivesse a certeza da vida eterna, eu tinha que comprar isso. E assim que eu comprava, depositava o dinheiro, a moeda ali no cofrinho da igreja, a minha alma a alma de um ente querido, da minha mãe, do meu pai, enfim, do meu filho, de quem quer que seja, sairia do purgatório. Então olha que jogada a Igreja Católica utilizava para arrecadar recursos. Claro, existiam aqueles que acreditavam cegamente nisso, e há um exercício muito importante, muito difícil da gente fazer aqui agora, que é não praticar a crítica sobre um olhar de uma sociedade do passado. Não praticar o que os historiadores chamam de anacronismo. Nós não podemos criticar a sociedade do passado com o olhar do presente. Hoje esse tipo de prática seria considerado um absurdo, uma falcatrua, charlanta, enfim, pilantragem. Mas naquela época, imagine você no século XVI, no meio da Alemanha, no meio do território francês, provavelmente compraria e acreditaria nisso. Além disso, existia também a prática da simônia, que era a venda de favores divinos, bênçãos, cargos eclesiásticos, prosperidade material, bens espirituais, coisas sagradas e objetos ungidos. Isso aqui é uma coisa muito interessante. A igreja vendia objetos, favores, cargos eclesiásticos. Vou vender o cargo de bispo. Você vai ser bispo lá na sua cidade pela bagatela de 100 moedas de ouro. Pronto. E se vendiam dos mais variados objetos. Alguns dos mais absurdos. O leite da Virgem Maria. Imagina, a Virgem Maria havia morrido lá há 1000 anos. Mesmo assim, alguém foi lá, conservou o leite do peito da mulher e falava que aquilo era dela, sagrado. Outros objetos que eram considerados sagrados, as famosas relíquias. Um pedacinho de sangue num tecido, num pedaço de papel que correspondia a um dos apóstolos. O famoso Santo Graal, que é um símbolo assim de vários filmes de época, filmes sagrados, um símbolo das cruzadas, enfim. E não menos absurdo, mas assim, muito absurdo, pedaços de ossos. Crânio dos apóstolos, o pedaço de um osso do burro que carregou Jesus, o pedacinho da cruz de Cristo, enfim, os objetos dos mais diversos possíveis. E diante desse cenário, que para muitos era sagrado, você estava ali buscando a sua salvação eterna, outros começaram a falar, velho, que absurdo que a igreja tem feito como forma de obter dinheiro. E diante disso a igreja teve uma sacada, ela falou assim, vamos construir uma nova igreja, uma nova basílica de São Pedro. E nisso a igreja foi para cima nessa prática de venda de indulgências, de objetos sagrados, etc. Até que isso chega aos ouvidos de Martinho Lutero, que é um dos precursores, um dos pioneiros
nesse processo de questionar os dogmas da igreja, essas práticas. E aí tem uma frase interessante: a não ser, abre aspas, a não ser que provem que estou errado, pelo testemunho da Bíblia ou pela razão, sou condenado pela própria palavra de Deus a qual apelo. Declaro-me submisso a ela, não irei me retratar, pois ignorar o clamor da minha consciência não seria correto nem seguro. Nisto me baseio, não posso agir de outra maneira, que Deus me ajude, amém. Por que a gente estuda Martinho Lutero? Ele é um cara muito interessante. Ele, de um modo geral, ele foi um professor universitário formado em teologia, ou seja, ele era uma das pessoas que conheciam a palavra de Deus, conheciam a Bíblia, escrita até então em latim. As missas até então eram celebradas em latim, então ele conhecia tudo aquilo ali, principalmente a parte do Novo Testamento, onde é pregado, defendido uma vida de humildade, de solidariedade para com o próximo. Algo que a Igreja Católica não praticava na prática, não exercia na prática. Então ele decide, diante desse absurdo da construção da Basílica de São Pedro, ele decide então publicar as suas famosas 95 teses que vão ali criticar a postura e a moral da Igreja Católica. E aí ele, nessa imagem aqui, ela é muito emblemática, porque ele pega essas 95 teses e prega na porta da principal igreja da cidade onde ele vivia lá, onde hoje é a atual Alemanha. E aí, entre essas teses, ele fala o seguinte: por que nós vamos pagar tributos a um Papa que está em Roma? Por que nós vamos celebrar missas que estão em latim e o povo não consegue entender? As Bíblias precisam ser traduzidas no idioma e de forma que as pessoas possam ler e entender. Ele faz uma série de críticas, dessa porrada para cima da Igreja Católica. E claro, a Igreja Católica vai falar assim: esse cara é doido, não pode. Isso gera uma grande cisão. Isso é um dos fenômenos mais impactantes do ponto de vista religioso da história. Que a partir disso, claro, a Igreja Católica vai achar aquilo um absurdo, e em 1520 Lutero é excomungado pelo Papa Leão X e passa a ser perseguido como herege. Aqui tem duas palavras que são talvez novidade para algumas pessoas, que é, primeiro, excomungado. Isso aqui já chegou a ser xingamento no passado. Oh, seu excomungado de uma figa! Ou seja, uma pessoa que era batizada pelo cristianismo e passa a não ser mais. Passa a ser uma pessoa pagã, digamos assim. E herege é aquela pessoa que fala contra, prega de forma negativa, contrária aos ensinamentos do cristianismo. Então a Igreja Católica vira para o Lutero e fala assim: velho, o que você está fazendo é uma loucura, você está indo contra a vontade da Igreja Católica, contra a vontade de Deus. A partir de agora você está expulso. Simples assim. E há esse trecho aqui: aquele que professa uma heresia ou pratica doutrinas contrárias aos dogmas concebidos pela Igreja. Essa seria uma boa definição de heresia ou de um herege. Enfim, mesmo assim, Lutero, expulso da Igreja Católica, ele fala o seguinte: beleza, eu estou expulso, mas não tem problema, eu vou criar uma religião própria. E ele não faz isso sozinho, ele faz isso apoiado por uma nobreza da região, enfim, eu vou chamar aqui da atual região da Alemanha, que a doutrina do luteranismo, ou a doutrina de Lutero, ela tinha, entre outras coisas, a salvação pela fé, o sacerdócio universal, que é o seguinte: para Lutero, pelo batismo somos todos sacerdotes. Ou seja, pelo fato de eu ter sido batizado lá quando eu era criança, pelos meus pais, eu tinha condição de exercer o sacerdócio, não precisava passar ali por toda a escola da religião, enfim. Eu e qualquer um tínhamos e temos a condição de exercer o sacerdócio. Outra característica: negou a infalibilidade da igreja. Ou seja, a única fonte da verdade é a Bíblia, e não a tradição ensinada pela instituição religiosa. Isso daqui é um negócio muito interessante. Por quê?
independente da Bíblia, no seu tempo histórico, que era em latim, a Bíblia ela é casada, ela é acompanhada da Igreja Católica, digamos assim, a Igreja Construção, padre, bispo, papa, arcebispos e por aí vai. Isso tudo é um conjunto do cristianismo, mas para Lutero não é necessário isso tudo, é necessário que apenas a Bíblia funcione ali, seja um guia, e a partir dela as pessoas possam fazer a sua livre interpretação. Isso é muito importante. Negou a infalibilidade do Papa e a existência de uma hierarquia dentro da Igreja. Para você que minimamente conhece as estruturas da Igreja Católica, você sabe, ou eu estou aqui falando que tem o Papa, os arcebispos, os bispos, os padres, os monges, os coroinhas, as freiras, etc. Ou seja, olha o tamanho da hierarquia, o tamanho da burocracia que existe dentro da Igreja Católica. O Lutero era contra isso. E fim dos sacramentos, exceto o batismo e Eucaristia. Então, a Igreja Católica ela é cheia de rituais internos, enfim, mas o luteranismo defende apenas o batismo, ali, geralmente ao nascer, ou as pessoas se batizam, e a Eucaristia. Ponto. E fim do culto aos santos. Isso é um negócio que é muito importante, é muito estratégico. Se você já teve a oportunidade de visitar uma igreja católica, você pode saber, você já reparou que você tem um altar, você tem a cruz ali, a cruz com Jesus Cristo, Virgem Maria, os santinhos, etc. E pelas laterais da igreja católica você tem uma diversidade de santos, freiras, enfim, a igreja é extremamente enfeitada. As igrejas de Ouro Preto, em Minas Gerais, por exemplo, são um ótimo exemplo. Mas se você já teve a oportunidade também de visitar uma igreja evangélica, é totalmente diferente. Realmente você tem o templo, o altarzinho ali, um palanquezinho e a cruz. Ponto. Isso, as igrejas evangélicas hoje no Brasil e no mundo têm uma certa origem nesse ponto aqui. Fim do culto aos santos. O evangelho, ele não tem nem um aspecto específico ali, especial na figura de Jesus Cristo. É Deus, Espírito Santo, e cita Jesus Cristo e tal, e vida que segue. Então veja, essa estrutura da igreja, papa, abades, cardeais, bispos, arcebispos, isso aqui é uma grande burocracia que na concepção do Lutero atrapalha. Mais atrapalha do que contribui. Ponto. Continuando. Do luteranismo vieram outras vertentes do cristianismo, enfim. E uma dessas vertentes, um desses pensadores foi o João Calvino, que ele era francês, mas as suas ideias elas foram ganhar terreno fértil, digamos assim, na Suíça. E por que a gente estuda esse camarada? Ele sim teve ele teve e tem muitas reflexões, muitas influências no protestantismo, até mesmo no evangelho dos dias de hoje. Vejam só essa frase dele, essa reflexão. Abre aspas. Deus jamais encontrará em nós algo digno de seu amor, senão que ele nos ame, porque é bondoso e misericordioso. A partir disso, nós vamos analisar o seguinte: todo homem é pecador por natureza. O fato de nascermos já é um fato de que somos pecadores. E mesmo assim Deus nos ama, porque ele é bondoso e misericordioso. Então, a partir disso a gente vai ver então algumas características do calvinismo. Primeira é uma salvação pela predestinação. Se Deus nos ama, ele também tem um destino pré-determinado, predestinado a cada um de nós. Ou eu vou ter uma vida feliz, terrena e uma eternidade de sofrimento ou de tristeza. Fim dos sacramentos, exceto do batismo e da Eucaristia. Até então, a mesma coisa do luteranismo. Fim do culto aos santos, idem. Infalibilidade da igreja, da Bíblia, perdão. Ou seja, a Bíblia tem uma verdade absoluta e cabe a nós, homens,
e mulheres, interpretá-la. Fim dos sacramentos, com exceção da Eucaristia e do batismo, a mesma coisa do luteranismo. E um negócio muito interessante, a separação entre igreja e Estado. E isso vai ser um grande diferencial que vai fazer com que o calvinismo ele se expanda para outras regiões da Europa. Porque a partir do momento que você questiona a estrutura, a burocracia, o poder da Igreja Católica, isso vai ter reflexos positivos entre os nobres, os reis e aquelas pessoas que criticavam essa influência direta da Igreja sobre o Estado, sobre os poderes. Então, a partir disso, ele ganha terreno fértil em algumas regiões, alguns ducados, algumas cidadelas, enfim, condados pela Europa, na França, na atual do reino sacro germânico, enfim, da Itália, e até mesmo na Inglaterra. E, enfim, avançando, outra vertente, a terceira desse processo das reformas, veio com Henrique VIII da Inglaterra, que, enfim, ele participava ali de uma próspera dinastia de reis e rainhas na Inglaterra, e ele foi um governante absoluto da Inglaterra. Ele era católico, mesmo na Inglaterra ele obedecia às normas, às influências que a Igreja Católica e o Papa em Roma, lá na Itália, longe pra caramba, tinham sobre ele. E aí ele ficou conhecido, entre outras coisas, por ser excêntrico nos seus 6 casamentos. E ao longo desses seus casamentos, ele chegou à seguinte situação. Ele era casado com uma moça que não lhe possibilitava herdeiros do sexo masculino. E como toda a sociedade do século XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, até mesmo resquícios aqui do século XX, XXI, era machista, era o seguinte: você precisava de um herdeiro, um homem, para dar seguimento ali à família, para que ele também um dia se tornasse rei. Ele falou: cara, eu preciso me divorciar dessa mulher, porque eu preciso me casar com uma mulher que vai me dar herdeiros homens. Ele vira para o Papa e fala: olha, eu preciso me divorciar, porque, enfim, sou rei. A Igreja Católica nega o divórcio. E até outro dia, aqui no Brasil e no mundo, a Igreja Católica era contra o divórcio. Então ele fala o seguinte: beleza, eu vou me separar aqui, vou dar uma banana pro Papa, que está lá em Roma, na Itália, longe pra caramba. E aí então há esse conflito entre igreja, entre o Estado inglês e a igreja. Motivos pessoais que são esses. Então ele queria a anulação do seu casamento, que era uma moça Catarina de Aragão, que pertencia à dinastia, à família do Reino da Espanha. Ele desejava um novo matrimônio com Ana Bolena, que pertencia ali a uma família tradicional inglesa. Isso gera um conflito com o Papa, e Catarina foi formalmente despojada pelo seu título de rainha, e Ana foi coroada rainha em 1º de junho de 1533. Clemente, então, o Papa VII excomungou, mais uma vez essa palavra, então o Papa expulsou o rei Henrique VIII. E o rei falou: beleza, você me expulsou, então nós vamos fazer o seguinte agora. O rei, mais o parlamento inglês, falou: agora nós vamos fazer o ato de supremacia. Agora é o seguinte: o rei e a autoridade do parlamento inglês, eles passam então a confiscar todas as terras da Igreja Católica na Inglaterra, ou seja, toma as igrejas católicas. E ele fala o seguinte: agora eu vou criar uma igreja minha, que passa a ser conhecida como a Igreja Anglicana. E aí o próprio rei ele se torna o líder supremo dessa nova religião. A história é muito engraçada. O cara com um problema ali na vida dele, porque não conseguia ter filho homem, aí ele rompe com a Igreja Católica e dá origem a uma nova religião. A doutrina anglicana, ela também tem reflexos muito presentes na sociedade atual, que ela é uma espécie de igreja católica reformada,
que ela dá uma grande importância para a Bíblia, que ela adora a Deus, entende que a Bíblia é a chave para compreender a revelação de Deus aos homens. É uma igreja democrática. Olha que interessante, uma igreja democrática que ela rompe com aquelas características da burocracia da igreja católica, onde todos têm o direito de se expressar, mesmo sendo minoria. Aceita o divórcio, ora bola, se o rei pode divorciar, eu também, mero pobre súdito aqui, eu também posso me divorciar. Reconhecemos os 5 ritos sacramentais: a confirmação, a confissão, as sagradas ordens, matrimônio, são dos enfermos e dos sacramentos, e a santa comunhão e o santo batismo. Enfim, diante disso tudo, da Igreja Católica percebendo que a reforma e os efeitos do luteranismo, do calvinismo, do anglicanismo estavam cada vez mais crescendo e ganhando adeptos, a Igreja Católica fala assim: opa, peraí, nós precisamos fazer alguma coisa para barrar isso, que nós vamos acabar em algum momento perdendo poder, influência e dinheiro. Então a Igreja Católica lança a contra-reforma ou as contras-reformas, também conhecido como Reforma Católica, que é uma resposta à reação da Igreja Católica ao avanço do protestantismo. O Papa Leão X organizou a Igreja no Concílio de Trento entre 1545 a 1563. Esse Concílio de Trento é muito importante, citado em provas de vestibular, concurso público, enfim, coisas que cobram essa questão da reforma. Concílio de Trento nada mais é, vejam ali de acordo com a imagem, uma grande assembleia de figuras e figurões da Igreja Católica que vão ali decidir alguma coisa. Então imagina, você faz uma grande assembleia das figuras ilustres da Igreja Católica que eles vão decidir algumas coisas. Entre essas coisas, primeiro, reafirmar os dogmas da Igreja. Tudo aquilo de tradicional que a Igreja praticava, eles falam: nós da Igreja Católica estamos corretíssimos e vamos assim fazer com que permaneça. Negou as mudanças doutrinárias realizadas pelos reformistas, confirmando os 7 sacramentos: batismo, confirmação, crisma, eucaristia, penitência, confissão, enfim. Reafirmou o culto à Virgem Maria e a todos os santos, coisas que essas reformas questionavam, a adoração às imagens de santos e à Virgem Maria. Reafirmou que um bom católico é julgado por sua fé e pelas obras que faz, não pela questão da predestinação. Estabeleceu a supremacia dos papas, ou seja, mais uma vez a figura do papa é colocada como a figura máxima, o representante de Deus na Terra. Confirmou que as fontes da doutrina católica são a Bíblia e a tradição da Igreja. Ou seja, uma forma de reafirmar que nós, da Igreja Católica, somos a verdade absoluta. Além disso, eles entenderam também, olha, a Igreja exagerou um pouco nos hábitos ali e decidiram criar medidas para moralizar a Igreja. Condenou a corrupção interna, ligada à venda de cargos eclesiásticos, as relíquias, as indulgências, então eles admitiam isso. Criticavam a venda de indulgências. A venda de indulgências não foi proibida, mas precisava ser controlada por uma autoridade da instituição. Então eles entendiam que algumas pessoas, alguns religiosos, praticavam a venda de indulgência de forma exagerada. Mas é o seguinte, você pode continuar vendendo desde que alguém vá ali fiscalizar. Como a Igreja Católica poderia fiscalizar a venda de indulgências em todas as regiões da Europa? Então, na prática, é uma lei, um acordo ali que não teve praticidade. Exigiu-se que o clero voltasse a ter uma vida simples e espiritual, com a obrigação de ter conduta moral exemplar e boa formação intelectual. Ou seja, é uma forma de você criticar aquela vida luxuosa, enfim, e defender de que os padres, monges, etc., precisavam se voltar aos estudos da Bíblia, enfim, serem pessoas de moral. Criou a Companhia de Jesus, que tem uma influência gigantesca na história do Brasil, da formação do Brasil, que na prática eram uma espécie de escolas
pessoas ali que iam espalhar a palavra de Deus, o cristianismo pelo mundo, nas famosas escolas de catequese. Criou o Index, que era uma lista de livros proibidos que estavam ali ganhando uma dimensão muito grande com o protestantismo, e outro advento do protestantismo, um reflexo da sociedade do século XVI, XVII. A confecção de livros, a invenção de máquinas que possibilitavam, máquinas assim rudimentares que possibilitavam a impressão de livros em grande quantidade. Então, a partir do momento que os protestantes, o Lutero, o Calvino, tinham ali a condição de traduzir a Bíblia para o seu idioma, o inglês, o francês, enfim, o alemão, o que fosse, existiam homens e mulheres que estavam dispostos a imprimir em grande quantidade esses livros. Lembrando que o Lutero, por exemplo, ele era um professor universitário, então ele escrevia ali artigos, livros, enfim, tudo isso acabou sendo proibido graças a essa lista conhecida como Index. E reabriu o Tribunal da Santa Inquisição, um fenômeno originário da Idade Média, que era um tribunal onde as pessoas acusadas e condenadas de principalmente heresia, que era você falar mal, condenar, criticar a Igreja Católica, elas eram condenadas à morte na fogueira, queimadas vivas. Enfim, e aí a gente tem esse cenário todo, e aí vejamos quais são os reflexos da reforma protestante contra a reforma aqui na América e no Brasil. No Brasil, conforme eu acabei de dizer, foi criada a companhia, nós tivemos a presença da Companhia de Jesus, que ela tinha como missão a cristianização sobre indígenas e negros. E essa imagem é emblemática. Junto com os portugueses, aqui chegaram também padres, missionários, enfim, pessoas que tinham como função reunir indígenas para catequizá-los, para apresentá-los a palavra de Deus, no sentido de que os índios, a partir do momento que foi comprovado que eles não eram pecadores, eles simplesmente não conheciam a palavra de Deus. Cabia então à Companhia de Jesus apresentá-los, catequizá-los. A mesma coisa se dava com os negros, que assim chegavam ao Brasil, aqui a colônia, a América, que eles saíam da África e chegavam ao Brasil, a América, e eram batizados, ganhavam outro nome, enfim, uma nova vida. Sobre a colônia inglesa, ou seja, a América do Norte, o que hoje conhecemos como Estados Unidos, essa fase da história foi um terreno fértil, muito bom, muito propício para os protestantes. Ora bolas, o protestantismo tem uma premissa que eu acho muito interessante. Você pode enriquecer graças ao suor do seu sangue. Então, entre outras coisas, os protestantes, os colonizadores que vinham para a América do Norte estavam ali dispostos a construir uma nova vida, e se fosse para enriquecer, Deus não ia condenar isso, naquela concepção contrária da vida humilde que o catolicismo prega. Já no caso da América Espanhola, o processo de colonização ela foi muito impactante sobre os ameríndios, os indígenas, que ela foi uma cristianização sumária, ou seja, uma forma brutal de tentar esconder, apagar todo o resquício, toda a cultura e tradição dos povos originários. Por fim, queridos, já falei demais, mas enfim, é um tema muito, muito importante. Eu deixo aqui sugestão de 3 filmes para melhorar um pouco do conhecimento da didática. O primeiro deles é O Nome da Rosa. É um filme que o seu contexto histórico ali entre 1350, 1300 e alguma coisa, mas que, um parênteses, não fala exatamente do período das reformas católicas, mas é um ótimo cenário para você conseguir entender qual foi o papel, a capacidade de influência da Igreja Católica sobre a vida das pessoas. O segundo filme, a segunda sugestão de filme, fala objetivamente da vida do Martinho Lutero.
É um filme fantástico, é um filme que eu recomendo assim, pega uma tarde, faça uma pipoca, vá assistir para você entender de fato qual foi o contexto histórico que o Lutero viveu, quais eram as críticas que ele aponta no seu tempo histórico e qual era a proposta de tradução enfim, da Bíblia que ele estava fazendo ali, as propostas para o tempo. E por fim, a última sugestão de filme, Rainha Margot, que ela fala... a história gira em torno da Rainha Margot, uma rainha francesa, mas ele mostra um episódio muito interessante, muito emblemático, que além de ser um contexto histórico ali do século XVI, mostra como que foi esse conflito entre católicos e protestantes na França, que gerou inclusive um episódio conhecido como o Massacre da Noite de São Bartolomeu. E aí eu finalizo dessa forma. O filme Rainha Margot traz esse episódio de um conflito religioso. E esse conflito religioso que aconteceu na França, com o Massacre de São Bartolomeu, onde estima-se a morte de 15 mil pessoas. Houve conflitos também na Inglaterra, entre católicos e protestantes, até mesmo no século XX, na América do Norte também, no Brasil. Hoje também temos conflitos religiosos. Então são situações que nos levam a refletir. Uma cisão que o cristianismo sofreu há mais de 3 séculos, ela ainda tem reflexos na sociedade de hoje e nos levam a refletir algumas questões. Será que o Estado brasileiro hoje ele é laico na prática? Ele consegue fazer essa separação entre a religião e o Estado, entre os poderes? Será que não existe um predomínio extremo de apenas a religião, a influência do cristianismo, até mesmo da influência evangélica sobre as decisões do Estado? Enfim, são algumas questões para a gente refletir. No mais, eu espero que tenham gostado. Me desculpe pelo tema, pelo vídeo longo, mas eu tentei detalhar assim o máximo possível. Espero que gostem, deixem seus comentários, críticas, curtam, mandem e-mail, façam sinal de fumaça, enfim. No mais, não custa lembrar que o vídeo, as explicações não substituem a leitura de livros, enfim, trocar ideias, etc. No mais, queridos, até a próxima e foi um prazer.